Sejam bem-vindos a mais um PetCast. E hoje nós vamos falar muita coisa bacana. Mas antes de tudo, eu sou a Silvia Padim. Eu tenho algumas marcas aí bem bacanas, dentre elas também a We Love Pets. E quero convidar vocês para poder acessar o nosso site, que lá nós colocamos notícias todos os dias, tudo relacionado ao mundo pet. Vou deixar o link para vocês aqui, tá bom, pessoal? E também quero falar com vocês a respeito do prêmio que nós estamos participando, que é os melhores podcasts do Brasil. Nós estamos muito felizes de participar. Nós ficamos entre os 10 melhores podcasts do Brasil, como sendo o segundo mais votado, e agora é a última fase de votação. E aí você entra lá no prêmio mpb.com.br /votar, na opção Mundo Animal, e vota na gente, que a gente vai ficar muito feliz. Tá bom, pessoal? E também, se você quer ser patrocinador do PetCast, entre em contato conosco, que a sua marca pode estar aparecendo aqui. E sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, muito importante, que é o comportamento dos nossos pets. Quem que não tem, né? Eu lá em casa até tenho. Aquele petzinho que ele não é muito obediente, que você não consegue entender, às vezes, o que está passando com ele, que a gente fica na dúvida do que faz, do que não faz. E hoje a gente trouxe uma convidada muito bacana, que é a doutora Dani Graziani, terapeuta veterinária, e ela irá falar um pouquinho sobre o comportamento, sobre algumas informações e dicas para nós aqui. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom, antes de qualquer coisa, conta um pouquinho sobre você, como você começou a trabalhar com animais, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Conta da sua história para nós. Então, eu comecei a trabalhar com adestramento ali em 2010, e aí eu já era formada em outra área, né? E aí eu comecei fazendo uma pós-graduação em comportamento animal. E aí comecei a aprender muita coisa, comecei a gostar muito, e no meio dessa pós-graduação eu também entrei na veterinária. Uhum. Então, e na época, quando eu estava fazendo tudo isso, as pessoas perguntavam, mas por que você está fazendo adestramento e veterinária em 2010, né? Uhum. Eu falava, eu não sei direito, mas eu vou entender lá na frente, né? Porque a área de comportamento, medicina veterinária comportamental, era bem nova naquela época. E hoje em dia tem mais profissionais trabalhando nessa área e tudo mais, mas no começo ali era bem nova a área. Nossa, bem nova mesmo, porque são 24 anos, né? 2010. 14 anos. Mesmo assim, é bastante tempo, né? E aí, desde sempre você gostou de animais? Você tem animais? Como é que é a sua vida com eles? Eu era aquela criança que pegava cachorrinho da rua, levava lá para casa, e a mãe falava, o que esse cachorro tá fazendo aqui? Devolve onde você achou. Uhum. Sim, sempre fui muito ligada a animais, sempre tive muitos animais, já tive muito cachorro, muito gato, realmente desde sempre, assim, faz parte da minha essência. Uhum. Legal, e hoje você tem animais? Sim, hoje eu tenho um cachorro e uma gata. Ai, é legal, né? Eu não sei como é que é lá na sua casa, mas eu acho tão legal, assim, lá em casa a gente tem gato e cachorro também. Quando eles têm amizade, sabe? Que às vezes é difícil, né? A gente tinha outros gatos, né? Mas essa que tá lá hoje, ela não tem amizade com os nossos cachorros. Mas quando a gente tinha amizade, a gente vê a diferença deles, né? É muito diferente, é muito gostoso. Bom, vamos lá, direto ao nosso assunto. O que são considerados problemas comportamentais nos pets? Diria para você que dá para dividir isso em duas coisas. Uhum. Existem os problemas comportamentais que, na verdade, são comportamentos normais dos animais, mas que incomodam as pessoas. E que daí não seria bem um problema comportamental, mas é muitas vezes a causa das consultas, né? E às vezes os cães podem apresentar um problema de comportamento mesmo, né? Que aí tem que entender a causa desse comportamento. Um cachorro muito medroso, um cachorro que apresenta agressividade o tempo todo, enfim, ansiedade por separação, problemas relacionados à reatividade, que é aquele cachorro que late para todo mundo o tempo todo na rua. Então, são problemas mesmo que aí tem causas muitas vezes que levam esse comportamento.
Legal. E como identificar se meu pet está com problemas comportamentais e se adotar um segundo pet pode ajudar nesse processo, nesse caminho aí? Aí depende, né? Por exemplo, não é normal um cachorro passear e ficar o tempo todo estressado, latindo. Não é normal você ter que arrastar um cachorro pela rua porque ele apresenta medo. Não é normal você sair de casa e o cachorro passar o período todo latindo e uivando. Todos esses são problemas que seu cachorro pode indicar que seu cachorro, né, está apresentando um problema. Gatos também que urinam pela casa toda. Isso não é geralmente isso também tem indícios de que há um problema com esse gato. E essa questão de adotar um segundo animal é um problema, né? Porque pode ajudar? Às vezes pode. Pode atrapalhar? Pode também. E aí você, às vezes, por exemplo, já tem de casos que a pessoa tinha um cachorro com ansiedade por separação. Adotou um segundo cachorro para tentar lidar com o problema. Ela ficou com 2 cachorros com ansiedade de separação. E aí a gente trabalhou o primeiro e o segundo ficou mais tempo trabalhando ainda aquele comportamento. Sem falar que às vezes os animais podem não se dar bem. E aí você tem que trabalhar toda essa adaptação dos animais. Como você mesma falou, nem sempre eles conseguem ser amigos. Então, nesse caso, o mais indicado seria fazer um tratamento com o primeiro para poder adotar um segundo. Exatamente. O motivo de você adotar um segundo é porque você quer ter um segundo. E aí você tem que entender, aí tem que consultar a carteira, a disposição, a família toda para decidir ter. Assim como é quando você decide por ter um segundo filho, por exemplo. Você não vai ter um segundo filho para ser amigo do primeiro. Você tem que ter um segundo filho porque você quer um segundo filho e talvez ele seja amigo do primeiro, talvez não. Então, a gente tem que querer para estar pronto para fazer toda essa adaptação que pode ser fácil ou não. E uma coisa que você falou, né, quando se fala, por exemplo, segundo filho, né, tem muita gente que faz isso, né, tem um segundo filho para suprir certas necessidades ali, né. Eu pensei aqui, será que às vezes antes de você até mesmo fazer um adestramento, entender o animal, você também tem que entender o tutor? Porque às vezes ele é o problema, né? Ele traz o problema ali pro animalzinho, né? Eu não gosto muito de usar a expressão ele é o problema. Porque eu realmente trabalho, a gente vai falar mais disso, né? Mas com o adestramento positivo. Tá. E a gente tem que ser positivo com as pessoas também. Eu prefiro dizer assim, a gente precisa pensar em onde estão, como é que está o ambiente, como é que está a rotina, e o que a gente pode adaptar nessa rotina que pode favorecer mais aquela família toda, né? Porque a gente não tem lares perfeitos. Sempre vai ter alguma coisa ali que não vai estar ideal, mas tenho certeza que aquele pet está melhor ali do que seria, por exemplo, um cachorro adotado, né? Do que se ele não tivesse sido adotado. Então a gente tem que tentar deixar. Pensar o lado positivo, né? Por exemplo, às vezes o animalzinho, ele tem um problema, uma dificuldade ali, o tutor também, às vezes tem outros. Eu vou falar por mim, eu sou cheia de dificuldades, eu estrago todos os meus animais dentro de casa, né? Hoje todos os problemas que eles têm é ligado a mim, né? Então, assim, a gente também tem que ter essa consciência. Mas que a gente vira aquela babona, né? Então, assim, a gente permite muita coisa, enfim. Então, a gente vê que o problema lá em casa sou eu. Então, por isso que eu até falo isso, sabe? Consciência, eu acho. Acho que o trabalho é mais em cima disso, né? De conscientização. É que às vezes a gente vê, assim, uma frase muito assim, o cachorro tá assim por culpa sua. E se você não mudar, não vai mudar, sabe? E eu acho uma coisa muito... às vezes pesada, né? Olha, vamos ver onde a gente consegue melhorar aqui, vamos tentar colocar mais passeio aqui, será que dá pra você, em vez de fazer assim, fazer assado, sabe? Dá pra ser mais delicado nesse processo. A forma de falar, né? E como identificar se meu pet está tendo esses problemas comportamentais aí? Um animal que você percebe que fica latindo o período todo que você não tá, um cão que não apresenta apetite, animais que brigam, ou então mesmo assim, o animal não tinha um comportamento, ele tinha um comportamento assim e de repente ele mudou o comportamento. Isso também é uma coisa que
levanta a necessidade da gente investigar o que pode estar acontecendo, né? Um cachorro que avança, que morde, também pode indicar que ele tá com problemas. Eu fico pensando lá no meu, porque eu tenho um que ele tem todos os problemas. E isso que você falou foi do nada também. Por exemplo, a gente colocar ele, a gente vai viajar. Aí coloca todo mundo bonitinho, no seu lugarzinho, com a sua coleira, com a sua guia, não sei o quê. E ele não para quieto, né? Ele é ligado no 320. E daí ele vai para um lugar que não é para ir, ele tem mania de ficar pulando, assim. Aí ele pula, fica se pendurado em cima do banco. Daí você vai tentar tirar ele quer te morder, ele me mordeu, eu tenho uma marca aqui até, entendeu? Então, assim, em momentos específicos, ele tem isso de ter uma questão de agressividade, sabe? Você vai conforme você vai pegar ele, conforme você vai mandar nele, entendeu? Ele tem essa personalidade assim, você não pode mandar muito nele, nem pegar muito nele, sabe? E foi de uma hora para outra, assim, isso que você falou. Então, alguma coisa aconteceu ali no processo, além dele ser muito sem vergonha, né? Porque aí acaba que eu deixo ele ter alguns comportamentos, que nem eu te falei, né? Eu estraguei ele. O outro, ele é mais tranquilo, assim, até porque ele também é bem mais velho. Mas, qual é a idade desse? Sabe quantos anos ele tem? Vai fazer 10 anos. Ele parece que ele tem 10 meses. Juro pra você, ele nunca mudou. Quando eu já peguei ele já tinha esses comportamentos e, na verdade, ele era até pior, entendeu? Então, assim, por exemplo, ele é o tempo todo elétrico, ele tem muita energia, e aí ele quer carinho o tempo todo, ele é extremamente carente, ele tem questão de ansiedade, entendeu? Ele come tudo que ele vê pela frente, então, assim, ele tem alguns comportamentos que dão... E aí, às vezes, que nem isso você falou, outras vezes vai junto, sabe? Porque o outro veio com... Também eu resgatei, né? Então, ele tem algumas dificuldades da questão dos maus tratos e tal. Mas aí você vê que, às vezes, ele vai junto, sabe? Faz uma sem vergonhice, o outro faz atrás, entendeu? Assim como também o que eu já tinha pegou alguns comportamentos outros. Por exemplo, até então, ele não sabia nem fazer xixi. Ele fazia igual a moça. Depois, ele aprendeu que levantava a perninha, entendeu? Então, assim, eles vão meio que aprendendo um com o outro, sabe? Eu sempre digo que cachorros e crianças e gatos, você coloca um outro no ambiente achando que ele vai ficar educado igual, na verdade ele vai aprender, quer dizer, que vai aprender educação com o outro, mas eles aprendem só a parte que você não quer. Só o que eu não queria, né? Eles dois lá. Só que assim, apesar de tudo, eu ainda fico feliz, porque eles têm esses comportamentos, mais o Goku, que é o que eu já tinha, ele tem esse comportamento, mas eu fico feliz que, no geral, eles são cachorros que eles brincam o tempo todo, então eles estão ali sempre o tempo todo se interagindo, né, eles têm uma sintonia boa ali entre os dois, sabe, hoje em dia, não mais, mas já aconteceu, por exemplo, eu não posso dar o brinquedo pro Max, porque ele tem essa questão de que é só dele, aí o Goku vai pegar, eles já brigaram. Darwin que sabe, né, Darwin? Darwin já quase perdeu a mão com essas questões, sabe? Hoje em dia, eu já venho mais tentando educar. Dou uma comidinha para um, dou para outro, fico ali por perto. Então, assim, aos poucos, porque o Max, ele veio com essa agressividade por comida, era até comigo. Então, assim, ele melhorou 100%, sabe? Mas ainda, sim, é muito aos poucos, sabe? Porque, de fato, eu não sou um especialista igual você, né? Esse comportamento que você está falando é o comportamento de posse de recursos, o nome dele. Ele tem muitas causas, mas, de forma geral, é natural que o cachorro tenha um pouco disso. Porque, afinal de contas, é relativamente natural você proteger aquilo que você valoriza. A gente faz isso também, né? A gente protege nossa casa, né? E algumas coisas podem fazer ele querer proteger mais. Por exemplo, um animal que veio de rua, que passou fome e que ele só conseguiu estar vivo porque ele precisou defender os seus recursos, ele vai trazer um pouco mais forte isso. E o segredo é você mostrar a ele que você não é uma ameaça para os seus recursos. Né? Às vezes existem, você tem que mostrar que manda, você vai tirar dele, coisa... Não, ele tem que ver que você é uma pessoa de confiança, que você não tem a intenção de tirar à toa as coisas. A gente faz aquilo de troca. Tipo assim, ele gosta muito de carinho. Então, às vezes, eu dou um negócio pra ele, eu dou uma bolinha pra ele, a boca dele acho que já tá até com cãibra.
Aí a gente começou nessa, tipo assim, ou dar um petisco, ele prefere comida do que brinquedo. Então, assim, você quer um petisco? Então larga da bolinha, fazer trocas, sabe? Você quer um carinho? Então deixa a bolinha. Então, aos poucos, ele foi meio que se adaptando. Mas no início foi muito difícil, porque eu não podia chegar nem perto. Às vezes eu não conseguia colocar comida direito, eu não conseguia... Ele era muito agressivo, eu tinha medo, sabe? De me avançar. Mas depois, aos poucos, hoje eu já chego, já pego a comida, já faço carinho nele, que eu também não podia fazer carinho. Então, assim, mudou muito. Mas eu entendo que é o processo dele, coitado. O que ele passou, ele veio tudo estrupiado. Sim. E falando um pouquinho da idade ideal para desmamar, adotar e começar a adestrar o filhote. Quando é? Como é que funciona? Qual que é o momento ideal disso? Então, tem muitos cachorros que podem apresentar problemas de comportamento por conta de problemas em todas essas fases aí. Por exemplo, o desmame, né? Culturalmente, muitas vezes é feito com 30, com 40 dias, e é muito cedo. Então, muitos problemas de comportamento começam aí. Porque quando a gente fala em amamentação, a gente não está falando de leite. A gente está falando de muito mais que isso. É acolhimento, é educação, é formação de vínculo, é formação da parte emocional desse filhotinho. Então, a idade recomendada é depois dos 60 dias. Antes disso, o filhote precisa ter acesso à mãe dele. E é muito frequente isso ser feito da maneira inadequada. Inclusive, tem locais, tem canis, que eles retiram o filhote, eles só juntam os filhotes para mamar e removem os filhotes depois. E isso é muito danoso, porque essa convivência é muito importante para a vida desse emocional e social desse indivíduo no futuro. Adestramento, a gente pode começar quando o filhotinho chega em casa. Ele já tem condições de aprender. Então, não precisamos ficar esperando até 6 meses. Não, chegou com 60 dias, já dá para trabalhar esse filhotinho. Ele está aprendendo o tempo todo, e se a gente não direcionar esse aprendizado, ele vai aprender o que ele quiser aprender, né? Naquele ambiente ali. E acho que perguntou de castração, né? Na verdade, a idade ideal, que você já respondeu, né? Sobre a questão de adotar e começar a adestrar, né? Qual que é o momento certo? Você falou aí, eu assisto muita coisa, né? Aí eu tava lá no TikTok, daí a menina, ela resgatou uma cachorra e ela veio com uma surpresinha, né? Aí a surpresinha são, acho que 14 filhotes. 14? Só que daí, sabe o que ela tá fazendo? Ela tá adestrando os filhotinhos, sabe? É tudo pequenininho, assim. Ela não é especialista, nada, claro, é bem leiga, né? Daí eu fiquei olhando, assim. Aí os filhotinhos tudo pequenininho, ela mostrando, sabe? Os dilemas dela ali. Porque tem uns que respondem, tem outros que não. Tem outros que sabem que se fizer ganha um petisco, não sei o quê. Mas tão bonitinho que pelo menos no começo do vídeo ela conseguiu fazer que todos ficassem sentadinhos, assim, sabe? 14, Filhotinhos, sabe? Então, isso que você falou, eu acho que é muito importante, assim. Desde o início, você conseguir ter uma rotina, ter regras, ter algumas coisas, porque de fato é um sofrimento que você leva para a vida toda e às vezes só piora, né? E às vezes as pessoas também fazem assim, né? É pequenininho, então agora fica dentro de casa, dorme na cama, e vai ser assim, vai ser assado, e depois eu mudo. Poxa, não, né? Eu sei que é bonitinho, mas tenta colocar a tua ideia de regra já. Porque se você acostuma com o filhote no sofá e na cama, é com isso que ele vai estar acostumado. Depois, para tirar, dá muito mais trabalho, gera estresse e sofrimento para todo mundo. Então, se a ideia é ficar no sofá, ok. Então, deixa assim. Agora, se a ideia no futuro é não, porque às vezes a pessoa pega o quê? Um filhotinho de golden, um filhotinho de vira-lata de grande porte. Pequenininho no sofá é uma coisa, grande no sofá é outra, né? E aí a pessoa quer tirar depois. E aí dá todo um estresse. É igual criança, né? Criança é assim, né? Desde o início, quando ela já vai ali crescendo, você vai já colocando algumas coisas e impondo algumas coisas para elas e regras, né? Toda vez que eu converso aqui, né, eu venho cada vez me vendo, né, nessa convicção de que o animalzinho é igual a criança, porque tudo leva nesse caminho, sabe, assim, de questão de tratamento, questão de como observar, de como levar, de como... Ai, gente, não, o cachorro não é uma criança, claro, todo mundo sabe, mas que existem formas de lidar igual a uma criança, sabe? E aí eu acho muito interessante. Agora, um ponto que você falou em relação à questão de tirar, né, muito cedo da mãezinha, né?
E isso acontece muito, principalmente quando a pessoa ela é despreparada e aí ela vai lá, por exemplo, não tô falando só de canis que vendem animais, eu tô falando de uma pessoa dentro de casa mesmo. E não castra, né? E aí do nada, que nunca é do nada, né? Acontece de aparecer prenha aí, por exemplo, a outra resgatou, tinha 14, né? Então aí o que aquela pessoa já pensa? Em se livrar logo do bichinho. Sim. Essa é a verdade, né? E aí já sai distribuindo, às vezes, antes do tempo, né? E isso que você falou, eu acho que é de extrema relevância, né? E claro, os cachorrinhos, às vezes que a mãe tem na rua também, aí é outra história, né? Às vezes foi o que deu para fazer, né? Tem vezes que, são encontradas ninhadas inteiras de 30, 20 dias. É igual gato, né? Porque gato tem mais, né? Mais ninhada, né? Cachorro ainda você consegue, às vezes, ter menos. Agora, gato começou a ter. Se não castra, a importância da castração é essencial, né? Sim. E os bichinhos na rua, eles sofrem muito em relação a isso. E aí, falando sobre castração, né? Ela pode melhorar o comportamento e qual que é a idade ideal para castrar um animalzinho? Aqui é um assunto polêmico. Né? Eu sei porque eu já resgatei muitos animais e a gente vê... Depende do veterinário, né? Eles falam algumas coisas, mas vamos lá, explica um pouquinho pro pessoal. Então, primeira coisa, tá? Castração não é a solução dos problemas. Pode ser a solução dos problemas no sentido reprodução e toda essa situação de abandono e etc. Agora, dizer que vai castrar o animal e que ele vai ficar mais calmo, não é por aí. E muitas vezes, a castração pode não ser recomendada naquele momento para alguns animais. Eu sou ali da parte dos veterinários que indica esperar um pouco mais, né? Tem 2 trabalhos muito recentes, aí de 2020 e 2021, mostrando que a castração precoce, ela pode levar a problemas ortopédicos, principalmente quando a gente pensa em animais grandes. Volto a dizer, uma coisa é às vezes você tem que controlar a reprodução, você está numa ONG, aí não tem como você simplesmente falar, vou esperar 1 ano. Não dá, mas se for possível, o ideal é esperar 1 ano. Tem alguns cães que a indicação são 2 anos até mesmo. Principalmente, quanto maior o cachorro, mais o ideal é esperar. E para algumas situações, pode atrapalhar um pouco a castração. Por exemplo, cachorros que são muito medrosos, principalmente os machos. Se eu castrar ele naquele momento que ele é muito medroso, a diminuição da testosterona pode levar ele a ficar mais medroso ainda. E com isso, mais reativo. Às vezes, eu preciso primeiro trabalhar esse indivíduo para depois pensar em castrar. Mas assim, pensando pro outro lado, por exemplo, eu tenho um animal e eu vejo certos comportamentos nele. Ele já é um adulto. Castrar pode ajudar nisso? Pode ajudar com o comportamento de monta, aquela coisa de ficar montando nas almofadas, nas pessoas. De querer funhecar, né? Isso. Mas assim, desde que isso seja motivado pelos hormônios sexuais. Às vezes tem cães que fazem isso por ansiedade. E aí não vai mudar. Comportamento é aquele comportamento de urinar pela casa, né? Principalmente presente em machos. Esse comportamento tende a melhorar. Mas eu também atendo alguns cães ou gatos que fazem isso por estresse. E aí a castração não vai melhorar. Então tem que entender o contexto. Mas de forma geral, o que a castração melhora muito na fêmea, a oscilação de humor, né? Que a cachorrinha também, às vezes, quando entra no cio e depois do cio, ela pode apresentar um pouco de agressividade, ficar um pouco sensível. E no caso do macho, ele pode apresentar esses comportamentos de marcação e monta que tendem a diminuir com a castração. Lá em casa eu vejo que é uma competição, na verdade. Um faz xixi, o outro vai atrás. Um faz xixi, o outro vai atrás. Aí eles ficam assim, não tem mais nem o que fazer e eles estão lá, sabe? Então, e são assim, castrados? Não, não são. Não são. Não tá. são, É que, na verdade, assim, eu posso até ser polêmica, mas eu sou meio que contra a castração. Esse é o meu pensamento. Eu já resgatei muitos animais. Todos os animais que eu resgatei e eu fui doar foram castrados. Eu castro, que nem eu tenho gatos, né? E hoje eu tô com uma. Mas sempre foram castrados. Gatos, fêmeas ou machos, por conta da reprodução. E, às vezes, a gente não sabe. Eles podem fugir, acontecer alguma coisa. Cachorro também pode fugir, acontecer alguma coisa? Pode, mas é bem menos, né? Tanto que os nossos lá,
Antes, o que veio, ele tinha esse comportamento de querer fugir, né? Mas hoje, a gente é bem mais tranquilo em relação a isso, sabe? Para eles fugirem é mais difícil. Também, quando foge, eles só querem sair correndo, lá, tipo, cachorro que estão parados ali, e aí você já pega, já traz para casa, e é bem difícil. Então, assim, a gente não tem, lá em casa, a gente não tem esse comportamento de deixar os animais à vontade na rua, entendeu? Então, assim, no geral, eles ficam dentro de casa, quando a gente vai passear, por exemplo, vai no parque, alguma coisa, o Goku não dá nem pra deixar ele sozinho, porque ele tem esse comportamento de ficar subindo, né, em outros animais, ele sobe pra brincar, e aí, nisso, os animais às vezes se assustam. O Max dá 2 voltinhas, ele já tá morrendo, porque ele não aguenta, né? Sim. Então, assim, eu sempre tô atrás do Goku ali, porque ele quer brincar o tempo todo. Ele quer interagir o tempo todo. E muitos animais não são assim, né? Então, no geral, quando ele acha um amiguinho que fica lá, ele fica rolando e brincando, brinca, rola. Mas, então, nos meus animais, eu castro gatos, fêmeas e machos, e cachorros não. Mas se for para doação, eu sempre castrei. Porque eu tenho algumas coisas que eu penso a respeito, sabe? Tipo, eu vou castrar um animalzinho, às vezes por conta disso que você falou, para diminuir certos comportamentos que eu acho que não vai, nossa, interferir. Então, assim, deixa o bichinho lá com a forminha que ele veio, que ele tá feliz lá, entendeu? Eu sempre peço para as pessoas, a pessoa manda mensagem querendo marcar consulta, eu castro, não castro? Eu falo, espera a consulta e a gente conversa sobre isso. Acho que a castração, ela deve ser uma decisão individual, não aquela coisa, todo mundo vai castrar com essa idade, cada indivíduo é um. Então. Quando eu peguei o Max, ele já era idoso, né, ele já tinha vindo com mais idade, né, então aí eu falei assim, ele eu nem vou pensar mesmo, né, eu acho que já passou bem o tempo dele, e o Goku eu falei assim, cara, não, deixa ele, entendeu, deixa ele ter os instintos dele, deixa ele ser da forma, ele na verdade ele nunca nem viu uma fêmea, então o Max deve ter visto, né, porque a vida dele na rua e tal. Então, assim, o Goku nunca viu uma fêmea e ele tá lá, sabe? De vez em quando ele acha que o Max é a fêmea dele, mas é muito bem de vez em quando, sabe? Assim, antigamente era mais, né, Darwin? Eles diminuíram muito isso. E você vê que é mais pra isso, pra ficar brincando, sabe? Pular um em cima do outro, não sei o que, eles dois parecem 2 doidos lá. E falando de adestramento, né, entre os métodos que existem aí, que é o punitivo ou o positivo, qual que é o mais eficaz, qual é a diferença, né, que às vezes as pessoas elas nem conhecem como como que funciona, explica um pouquinho pro pessoal. Eu já dei um spoiler aí de eu ser do positivo, né, mas o que acontece? De forma resumida, assim, né, o adestramento positivo, ele entende que os comportamentos devem ser redirecionados, que eles devem ser habituados. Então, por exemplo, eu foco muito no quê, né? Esse cachorro, ele está latindo, uma situação de ansiedade por separação. Esse cachorro está latindo porque ele está emocionalmente se sentindo vulnerável, ele está nervoso, ele está estressado e ele está expressando isso através do latido. No adestramento positivo, a gente vai entender desta forma e vai trabalhar a causa do problema. Por que ele se sente vulnerável? O que está acontecendo? Por exemplo, tem muitos cachorros com ansiedade de separação e reatividade que eu atendo, que o problema é dor, tá? Principalmente essa que você falou ali, ele mudou de comportamento de repente. Opa, pode ser que ele esteja com um problema de coluna. E aí, esse cachorro com problema de coluna, ele está apresentando uma sensação de vulnerabilidade e ele não se sente bem sozinho. Então, ele não se sente bem sozinho porque eles têm todo um cérebro emocional, a criança humana pode até passar eles mais pra frente, mas de fato, até os 3 anos, uma criança e um cachorro realmente são parecidos, tá? Gato também. Então, eles têm todas essas emoções. Quando a gente fala em punitivo, ele vai entender assim, esse comportamento está errado e eu preciso corrigir. Então, muitas vezes, o que é feito? O cachorro tá latindo, então você coloca uma... Tem uma coleira que ele faz... nossa, coitadinho dos bichinhos. Que na hora que ele late, meio que parece solta um choquinho, né? Isso é uma forma de adestramento punitivo, que você está ignorando toda a questão emocional desse pet e resumindo ele esse comportamento está errado e temos que inibi-lo. E aí imagina esse cachorro que já se sentia vulnerável, que já se sentia estressado com a situação de ficar sozinho, ainda tem que lidar com a possibilidade de um choque.
Uma vez eu atendi um caso que aconteceu isso, tá? Eles estavam me chamando por um caso de ansiedade por separação do segundo cachorro. Eles falaram, o primeiro já tinha, eu resolvi isso com uma coleira de choque, e aí agora o segundo eu queria ver o que tá acontecendo. Falei, tá bom. Eu fiquei na casa e a pessoa saiu de casa para ver o que acontecia. Hoje em dia eu faria isso com câmera, tá? Mas naquela época eu fiz dessa forma, faz muito tempo isso. E aí o que aconteceu? O primeiro cachorro, que tinha ansiedade por separação e que ficava com a coleira de choque, já nem usava mais. Mas ele ficava extremamente nervoso e começava a andar de um lado para outro e ficar ofegante. Então, todos os sinais ali de adrenalina, cortisol naquele corpinho, mas não emitia nenhum som, porque medo de levar choque. Uhum. Então, a gente não resolveu um problema ali. O cachorro continua se sentindo nervoso, a gente resolveu o problema do humano. Uhum. O cachorro parou de latir. Mas aí o que acontece? O segundo cachorro via o outro nervoso e latia. Uhum. Porque os cães percebem que o outro cachorro tá estressado, né? Então, isso mostra que a gente não resolveu o problema dele. É isso que você falou, né? O foco foi resolver o problema do humano, né? O do pet em si, não, né? Lá em casa a gente tem, assim, o nosso portão de grade, e aí passa uma mosca lá na frente, eles começam a latir, né? E aí a única coisa que a gente chega e fala, vai pra casinha, não sei o quê, não tá na hora, não sei o quê. Porque a gente vê o que acontece, a nossa rua é muito movimentada em relação a cachorros, sabe? A gente vê que tem gente que principalmente fica o dia inteiro fora, o cachorro late o dia inteiro. E isso incomoda, sabe? Porque, por exemplo, a gente fica mais em casa, a gente trabalha em casa. Já quando os nossos lá começam, lógico que às vezes a gente meio que deixa, né? Mas é muito raro, porque eu sei que isso pode incomodar o vizinho também, né? Então, na hora que eles começam lá a latir, às vezes é pra criança que passa, né, e tal. Daí, por que você tá latindo? Isso aqui? Aí o Goku, ele é o mais sem vergonha, só que ele é o mais inteligente, sabe? Ele vai lá correndo pro portão latir junto com o Max, só que ele já olha pra trás, assim, tipo assim, será que vai vir falar pra gente parar de latir, sabe? E aí a gente fala, para, não sei o quê, vem aqui. Aí ele vem, senta, não sei o quê, porque lá em casa a gente ensinou eles a sentarem pra tudo, né? Senta, não sei o quê, aí senta. Por que você tá latindo? Aí o Dar fala que eu falo muito com eles, que eu tenho que falar menos, sabe? Porque eu começo a dialogar mesmo, né? Daí para, sabe? Daí é assim que a gente trata lá em casa, entendeu? Porque não dá, cara, você virar e falar assim, eu vou colocar uma coleira de choque no pescoço do animal e achar que isso você tá resolvendo a dificuldade dele, sabe? Então, assim, não vai, né? É triste, né? E existem também aqueles adestramentos que daí são para animais de grande porte, né? A gente já teve, por exemplo, em evento, né, adestrador que usava, né, para aquela que usa, como é que é o nome daquela? Enforcador. Enforcador, né? E esse é um tema também muito polêmico, né? Que existem pessoas que falam, vamos usar, não vamos usar. Em que sentido isso é usado? Em que momento é melhor se usar? Nunca. Tá. Nunca. Uhum. Não tem por que usar. Com adestramento positivo, a gente consegue ensinar tigre a botar a pata num buraquinho para coletar sangue. Uhum. A gente consegue trabalhar com chimpanzé. A gente consegue trabalhar com golfinho. E a gente também trabalha com os grandes que a gente atende. Não vejo a menor necessidade. E existe uma cultura sobre isso, né? Não, os grandes precisam ser dominados. Não, eles precisam ser educados e entender o que a gente espera deles. A gente redireciona os comportamentos. A gente não precisa usar enforcador. O enforcador machuca o pescoço, ele pode causar lesão aqui na região da traqueia, da laringe. Nunca recomendo o enforcador. Para adestramento e para passeio, para sair com ele, que tipo que usa? A gente sempre indica peitoral e adestramento para eles aprenderem a andar calmamente né, com a gente. Uhum. Uma outra coisa, por exemplo, de diferente entre o punitivo e o positivo, né? É que no positivo, a gente entende que é uma necessidade do cão cheirar o chão e explorar o ambiente. Faz parte de ser cachorro. Enquanto que o punitivo fala, não, ele vai cheirar onde eu quiser, porque eu que defino. Quem disse que você pode definir alguma coisa? Você não vive o mundo olfativo como o cão vive. Por que os cachorros urinam nos postes? Para marcar território, né? Mais ou menos. Pra quê? É bem mais complexo que isso. Uhum. Eles dizem, às vezes, é a rede social do cachorro, o poste. Uhum. Então, por exemplo, o cachorro passou ali e falou, gente, passei por aqui.
Aí o outro, passei por aqui. Aí chega ali, dá uma cheirada e fala, fulano e ciclano passaram por aqui. Nossa, é a terceira vez na semana. Então, eles vão se comunicando ali. Uhum. E por que o macho não castrado faz com um pouco mais frequência isso? Porque tá dizendo, galera, tô aqui. Tô disponível. Quem precisar, eu tô aqui. Uhum. Então, é uma forma de comunicação que eles expressam através da urina. E também detectam. Eles conseguem perceber, por exemplo, o ciclaninho passou 3 vezes aqui. Eles conseguem ter noção de tempo pelo odor da urina. Eles conseguem detectar uma colher de açúcar numa piscina olímpica. Uhum. Ou drogas, ou tudo isso, ou câncer nas pessoas. Então, o cão, ele não vê o mundo com os olhos, ele vê o mundo com o nariz. Uhum. E só ele pode dizer o que é relevante ou não de cheirar. A gente leva os nossos pra passear, 90% é parando, né, Dar? Porque eles fazem xixi, aí faz de novo. Aí não tem mais xixi, continua fazendo. E é assim, né, que eu te falei, um vem, outro vai, outro vem. Então a gente fica mais parando pra eles fazerem xixi e tal, e do que qualquer outra coisa, sabe? Porque eles gostam de... Não sei o que tem com esses dois, mas... Eles estão na esperança de encontrar o amor da vida deles. Mas eles já são o amor um do outro. Eles são um casal, deixa eles. Mas às vezes pode entrar alguém de fora. Era o de fora, né? É que a gente tinha um gato, que é esse gatão que eu te falei, né? Ele era do tamanho dos cachorros. E ele, de fato, foi criado com os cachorros. Então, ele tinha comportamento de cachorros, Ele era o quê? Um gato. Um gato gigante. Sim. Só o pescoço dele era desse tamanho. Aí ele ficava deitado lá com os cachorros olhando a rua, ele dormia com os cachorros e os cachorros... ele era a mulher dos cachorros, entendeu? Aí ele ficava lá. E ele nem ligava, ele achava que tava fazendo carinho nele, sei lá o que ele achava, cara. Mas aí agora eles não têm mais, né? Pior que depois que o louco se foi, diminuiu bem essa questão também deles, né? Eu acho que era costume, sabe? De ficar o tempo todo em cima do gato, coitado. Acho que ele era permissivo, talvez. Muito. E entre eles não sejam, então não permitem muita... Ele... procurava eles pra ficar... Isso. Que fofura. A mania de lamber a orelha do Max e do gato também era assim. Ele pegava assim pelo pescoço assim, do gato, assim, saía arrastando o gato, e o gato ia. Gigante, o gato pesava quase 15 quilos. Era um manicom ou não? Não, era vira-latão mesmo. Mas tinha um pezinho lá, eu acho, pra ser gatão assim. Esse rajadão, ele era gigante. A irmãzinha dele era bem menor, assim, eles eram muito diferentes, assim. Mas, cara, eu acho, assim, interessante a gente analisar, né, os comportamentos do pet. Às vezes eu fico analisando, sabe? Aí algumas coisas eu falo, não, isso aqui precisa dar uma melhorada, isso aqui tá bom, deixa ele ser dessa forma. Porque eu penso muito nisso, o animalzinho, ele tem que ter os instintos dele. Então, ele precisa ter algumas coisas que vêm dele, sabe? Então, assim, ter o mato pra ele tá lá cheirando, comendo, se rolando, ter a terra pra ele também fazer isso, que nem lá em casa tem a terra, e de vez em quando o Goku, é sempre o Goku, tá? Aí o Goku vai lá e faz um buracão, de repente ele surge mais preto do que ele já é, entendeu? Então, assim, algumas coisas eles precisam, sabe? Então, acho que a gente tá vivendo num mundo onde as pessoas, elas estão deixando os animaizinhos cada vez mais perderem, sabe? Esses instintos. Hoje a gente mora em casa que tem terreno por conta deles. Então, assim, eu não moraria num apartamento. Nada contra quem mora, eu acho que cada um tem as suas escolhas. Porque, por exemplo, eu não tenho essa disponibilidade de todos os dias sair para passear com os meus cachorros. Então, eu tenho um quintal grande, que tem algumas coisas para eles, que tem grama, que tem a terra, que tem o mato para eles comerem, que tem isso, que tem aquilo, onde eles conseguem também conseguir ter uma vida melhor ali, sabe? Porque a gente tem que colocar isso para eles, a gente tem que dar isso para os nossos animaizinhos. O animal, ele não é o bicho de pelúcia onde você tem e larga ele lá, sabe? Ou onde, que nem você falou, acha que você tem que dar um comando e o animalzinho, ele tem que viver aquilo ali, que nem, poxa, isso pra mim é maus tratos, entendeu? Você pegar, colocar um negócio no pescoço do seu animalzinho, aí você chega lá e você identificou que o animalzinho, ele tava sofrendo, ele tava vivendo uma vida infeliz, onde ele não podia ser ele não podia ter alguns instintos dele, entendeu? Sim. E falando um pouquinho sobre ciúmes. O cachorro, ele sente ciúmes? O gato também. Será que ele sente ciúmes? E como identificar e como lidar com isso tudo? Esse é outro tema, assim, que tem muita discórdia no meio do comportamento, tá? Uhum. Se fala assim, tem ciúme, não tem ciúme, é posse, não é posse. O que a gente vê nos cães é um comportamento de competição. Por exemplo, principalmente cães, né? Mas a gente pode observar isso em gatos também, mas é mais comum em cães.
aquela situação, por exemplo, você está interagindo com o fulaninho e aí o ciclaninho vem entrar na frente, compete por aquela atenção. E aí fica a discussão se a gente pode chamar isso de ciúme ou não. Isso é, assim, bem debatido, tá? Eu entendo que sim. E você acha que também tá com um pezinho na carência? Sim. Eles são carentes, muitas vezes. Eles têm, dependendo do cachorro, tem receio como se eles fossem... como se eles deixassem de receber alguma coisa porque você está cuidando do outro, né? E aí a gente tem que ensinar eles que eles não perdem nada com isso, que a gente pode passar a mão em todo mundo, tudo ao mesmo tempo, que a gente tem que tentar trazer isso para eles, assim. Mas é muito natural essa competição. E às vezes a gente vê com criança também, né? O cachorro fica competindo atenção com a criança também. Então... fica aí, se é posse, se é ciúme, seja lá qual for a palavra, a gente percebe que sim, eles se incomodam quando eles não são o centro das atenções. Lá em casa é assim, né? O Goku, ele é... Eu coloco ele na carência, porque ele é muito... Aí, tipo assim, você tá com o Max ali, aí ele se joga em cima, ele começa a chorar, ele começa a latir, ele se joga assim no chão, ele faz de tudo pra ele ser o número 1 sempre. Mas eu vejo que tá muito nesse lugar, era ele sozinho e depois surgiu o Max, então ele teve que dividir essa atenção. Então até hoje pra ele isso é uma dificuldade, é um problema, sabe? Mas a gente tenta, assim... Pra fazer carinho, por exemplo, nos dois juntos, senta. Aí os dois sentam, os dois ganham carinho. Perfeito. Se não sentar, só quem sentar ganha. Aí ele é muito inteligente, ele já senta, ele já sabe que ele vai, e aí ele ganha. Só que ele não aguenta por muito tempo, né? Ele começa, aí ele quer se jogar, não sei o quê. Aí você para, senta. Então, assim, porque senão a gente não consegue mesmo, sabe? Então, acho que você tem que ir dando caminhos pra você conseguir dar atenção pra eles e eles entenderem que eles são... os dois, que os dois vão ganhar, que os dois vão ter. Isso é o princípio do reforço positivo. Você diz pra ele, olha, vamos organizar assim, se você fizer o que eu tô te pedindo, você vai ganhar. É assim que a gente trabalha no adestramento todo. Por exemplo, o cachorro tá puxando a guia. Se você puxar a guia, eu não vou andar. Se você parar de puxar a guia, eu ando. E assim você vai mostrando pra ele como ele consegue acessar o que ele deseja. Porque a gente precisa direcionar ele, a gente precisa ter um cão educado, porque senão também viver em sociedade, na cidade, com um cachorro totalmente sem nenhum direcionamento, fica difícil, né? O Goku é engraçado, né? Ele senta, daí ele começa arrastando a bunda, assim, sabe? Cara, olha, se um dia você conhecer ele é muito danado, ele é muito inteligente pra tudo, pra aprender... e pra desaprender. Então, assim, o perfil dele é mais fazer o que não presta. Isso pra ele é o que ele mais fica feliz. Mas ele é o mais inteligente, assim. O Max, você vê que ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Só que também o Max, ele é mais tranquilo. Por exemplo, na hora de passear, o Max, ele entende que ele tem que ficar do lado da gente. O Goku, ele quer sair que nem o louco. Tipo, como se o mundo estivesse acabando. Daí, normalmente, quem passeia com o Goku é o Darwin. Aí o Darwin vem trazendo ele, vem parando, vem senta, não sei o quê. Aí eu vou com o Max, né? Aí o Max, ele só quer fazer xixi. Ele fazendo xixi, ele já tá feliz. Aí falando de cães e gatos, né? Assim, eles se vingam quando algo pra eles não estão legal, quando eles não estão gostando de alguma coisa. Eles têm esse comportamento? Eu escuto muito essa frase. Porque ele se vinga, né? Porque, não posso fazer tal coisa que ele já vai se vingar. Gente, bicho não se vinga. Essa emoção, vingança, ele é muito complexo. Ele primeiro tem que... ele parte do princípio que você precisa ter rancor, coisa que os animais não têm. Eles são como crianças. Crianças também não têm rancor até certa idade, né? Ele tem que ter rancor, aí ele tem que fazer um planejamento, entender o que você não gosta, e aí fazer um plano de vingança. Nossa, é muito complexo. Ele não quer nem fazer isso, ele não quer nem ter esse tempo pra ele não quer. Não, aliás, por que ele ia querer te fazer mal, né? O que é muito mais simples do que isso. Ele se sente frustrado ou ansioso e pode, por exemplo, urinar por isso. Às vezes é uma estratégia que os animais utilizam para lidar com o estresse. E é simples assim. As pessoas gostam também de complicar um pouquinho, né, na narrativa do que falam. A gente traz muito o nosso, né, o nosso e enxerga eles através da nossa cabeça, né. Mas ainda bem que eles são mais simples que a gente, eles são mais puros, eles são autênticos, mais né. fáceis, né,
de lidar. É a gente que complica, às vezes. A gente que diz A querendo dizer B, né? O cachorro diz A porque ele quer A, não tem muito que... Eu não acho, eu não tenho, eu acho que esse pensamento de que ele tá se vingando de mim. Eu tenho o pensamento de que ele sabe que ele vai fazer errado e ele faz, e às vezes, mesmo você brigando com ele, ele faz de novo. Então, eu vejo que ele, falando do meu lá em casa, eu vejo que ele tem esse comportamento, tipo assim, eu sei que eu fiz errado. Tanto que ele já sabe, ele já vai meio que se escondendo, ele já vai, porque a casinha é o lugar onde ele sabe que ele vai. Aí ele já fica lá na casinha, tipo assim, ou ele já deita assim, já te olha. Então, assim, eles têm essa sensibilidade de saber que não fez legal, mas faz, entendeu? É porque... O louco vingava. Eu acho que não. Porque quando a gente se conheceu, ele foi lá e fez cocô no meu travesseiro. Não, isso daí eu já falei pra você, é um comportamento normal dele. A gente mudou de casa, e aí, porque assim, eu morava com eles, e eu, o Darwin, e eles fomos pra uma casa, porque o Darwin morava em apartamento, a gente foi pra uma casa maior. E aí, era uma casa nova, e uma pessoa nova na casa. Então, ele fez cocô em cima da sua cama, porque era tudo novo pra ele, eu já expliquei isso pra ele. Meu travesseiro. Mas isso é ansiedade, a frustração, é incômodo com aquele cheiro, mas... Tava em outro lugar, entendeu? Gato com mudança de lugar é o pior que existe, entendeu? Então ele acha que o gato fez de propósito. A gente acabou que virou. Ele era o melhor amigo do Darwin. Bom, e falando ainda sobre os gatos, né? Eles são mesmo interesseiros, independentes ou isso é um mito? Também muito mito, né? A gente escuta, porque o gato não gosta das pessoas, ele gosta da casa, o gato é traiçoeiro. Não, gente, o gato ele tem uma forma muito diferente de ver o mundo em relação ao cachorro. O cachorro já é um animal muito mais da galera, vamos interagir com a galera, né? O gato já é aquela pessoa de 30 anos curitibana, entendeu? Eu gosto de algumas pessoas, algumas eu não gosto, entendeu? Eu gosto de tomar minha água no copo de vidro, não gosto de copo de plástico. A gente também é assim, né? Os gatos, eles se beneficiam muito do social, de interagir, eles formam um vínculo, assim como os cães, mas eles não formam um vínculo com todo mundo. E, às vezes, eles querem o momento deles, né? Às vezes, eles olham pra você e falam, hoje eu quero ficar no meu cantinho. Hoje eu não tô afim de ir. Às vezes, eles estão. Então, eles têm os seus momentos. E, às vezes, o ser humano, ele entende que se o animal está ali, né? Ele está ali para me servir. Então, eu acho muito engraçado uma frase que as pessoas dizem, ele só quer carinho quando ele quer. Eu falo, mas... Ué? Você não é assim também? Mas, gente, quem que tem que receber carinho quando não quer, né? Não? É isso. Mas as pessoas repetem muito essa frase e eu acho extremamente natural. E os animais, eles não têm, talvez, tanto o filtro social de falar eu não queria interagir com essa pessoa, mas eu vou interagir porque eu sou forçada socialmente a fazer isso, então eu vou ficar aqui fazendo cara de paisagem. O ser humano tem essa complexidade. O cachorro e o gato falam, não tô a fim de interagir com você, me deixa. Eles não têm esse desenvolvimento social tão complexo que a gente tem de fingir uma coisa. Legal, eu acho que é bem isso mesmo que você falou. Que, na verdade, eu acho que o gato, ele tem a personalidade mais definida. Então, por exemplo, se ele quer, se ele não quer, igualmente você falou. E para quem vive em espaços pequenos, por exemplo, um apartamento, uma kitnet, enfim, uma casa pequena, é melhor ter um gato, um cachorro? Como é que funciona isso? Isso também é complexo. Porque, por exemplo, o gato, ele tem toda uma organização do seu ambiente. Então, por exemplo, aqui é o lugar que eu vou fazer minhas necessidades. Aqui, nesse ponto, é o lugar que eu vou dormir, tomar sol. E aqui é o lugar que eu vou comer. Então, ele precisa muito dessa exploração do ambiente. E o ideal, no mundo ideal, seria que ele tivesse mais espaço que o cachorro. Porque o cachorro é assim, eu quero estar onde você está. Às vezes você está lá... Não importa o espaço que você viva, geralmente o cachorro está mais ou menos perto de você, e aí ele quer sair com você e fazer coisas no mundo lá fora. Enquanto que o gato não tem, quase nunca, essa possibilidade de sair lá fora. Porque eles não vão numa guia, né? Um ou outro. Até agora a gente viu 3, né? Que vai em guia. 3 gatos. E são poucos que realmente curtem isso, né? E às vezes eles curtem assim, passeio naquele ponto. O gato, ele se sente muito vulnerável o tempo todo. E se você analisar bem, ele é um bicho muito vulnerável. A gente pensa, não, o gato é um predador.
Predador do quê, gente? De borboleta. Ele é um bichinho pequeno, fora o seu, que é fora da curva. De forma geral, eles têm 5 quilos. É um bichinho que ele é muito mais presa do que predador. Então, ele tem essa sensação de que ele precisa ter um certo controle das coisas para ele não ficar em perigo. Mesmo na sua casa, ele tem essa... Ele não sabe que ele está seguro ali, não sabe que não vai surgir nada ali. Então, às vezes o gato precisa mais espaço do que o cachorro. Mas é muito conceitualmente, as pessoas preferem ter gato e às vezes coloca lá 5 gatos num apartamento pequeno, que é um grande problema, porque aí igual você viver com 5 pessoas num apartamento pequeno, aí todo mundo querendo usar o mesmo banheiro, todo mundo querendo usar o mesmo prato, a mesma cama, daqui a pouco começa a dar conflito. Né? Como é que você vive bem com 5 pessoas? Quanto maior, melhor. Então, às vezes, o gato precisa de mais espaço que o cachorro. Nossa, é interessante você falar isso, assim, eu acho que é uma visão que muita gente não tem, né? E eles precisam de ter enriquecimento ambiental, né? Exatamente. Então, ele precisa ter algumas coisas que estimulem eles ali, né? Porque exatamente o que você falou, o cachorro, ele vai passear, vai estar com você, vai dormir com você, vai assistir um filme. Apesar que lá em casa, a minha gata, ela gosta de assistir filme comigo, né? Sim, mas tem hora que não quer também. Não quer, aí não tem o que fazer, né? Deixa lá. E falando um pouquinho, assim, sobre raças, né? Qual que é o melhor para famílias, para crianças, para idosos, essas pessoas que, por exemplo, ainda estão começando a ter um animalzinho, né? Às vezes uma criança que também não tem ainda o tato de lidar, um idoso que já perdeu algumas mobilidades, né? Então, as pessoas muitas vezes pensam em cachorros pequenos para crianças pequenas. E isso é um problema. Porque, de forma geral, os cachorros pequenos não gostam de crianças. Porque as crianças, às vezes, não têm a sensibilidade ali na sua forma de lidar e acaba sendo bruto com esses cachorros pequenos. Então, é muito comum crianças pequenas serem mordidas por cachorros pequenos. Crianças pequenas, Isso. Por cachorros pequenos. Uhum. E também já vi casos de cachorros com traumatismo craniano, com todas os dedinhos das mãozinhas quebrados, porque a criança foi brincar de balançar o cachorrinho como fazem com ela, que ela acha legal e quis reproduzir. Então, de forma geral, para crianças, eu indico cachorros médios ou grandes. Aí tem que entender também a personalidade do cachorro, mas os cachorros grandes, apesar de serem grandes, tipo Golden, Labrador, vira-lata caramelo, né? Uhum. Eles costumam ser muito calmos e tolerantes, muito mais do que os pequenininhos, então de médios a grandes. Já pessoas idosas, o grande pode ser um problema, porque às vezes, por mais que você adestre e treine, às vezes você tem que ter um pouco de força numa situação de emergência de segurar esse cachorro no passeio e para você não ser carregado por aí. Então, aí para os idosos eu já acho mais interessante ser um pequeno, um médio. Uhum. É porque a criança, né, ela ainda tá aprendendo, né, a sua força, o seu tato e tal. E a criança, eu também vejo que ela tá muito naquele lugar de achar que o cachorrinho, o gatinho, enfim, ele é um bichinho, é um brinquedo. Então, acho que parte mais do pai e da mãe, a como mostrar como lidar, como pegar, como... É igual uma criança recém-nascida, né? Uhum. Quando você vai pegar, você fala assim, bom, como que eu tenho que pegar esse neném? Como que eu tenho que lavar ele? Então, eu acho que vai muito por esse caminho, assim. E o idoso, realmente, cara, ele tem que ter cachorro pequeno, né, Darwin? A avó dele tinha Um pincher. Não, uma chow-chow. É que todo idoso tem um pincher. Não, ela tinha... Agora ela tá com uma pequenininha, uma vira-latinha pequenininha. Ela parte mais pra uma salsichinha, mas ela é vira-lata. Mas ela tinha uma chow-chow. E ela queria que a cachorra fizesse algumas coisas. Tipo, agora é hora de dormir, deita. Aí um dia, no aniversário do Darwin, até tava um frio, a gente saiu de lá. De repente, eu olhei assim, ela enfiando a cachorra dentro da casinha. Aí eu falei, Darwin, vai dar muito ruim isso. Aí, de repente, ela liga. Ai, a Luna me mordeu a mão dela. Porque ela queria forçar a Luna a fazer algumas coisas, entendeu? E ela não tinha essa noção do que a cachorra era. A gente explicava que era uma raça que tem um temperamento, assim, que é muito dela, que não tem que fazer e tal. Mas idosos, às vezes, eles não têm essa noção também. É igual criança. Às vezes, a noção já passou, entendeu? Aí, agora, ainda bem que ela conseguiu ter uma cachorra menorzinha. Só que também tá... menorzinha no tamanho, né? Porque na gordura, ela tá parecendo uma mortadela. Uma mortadela, ela tá muito gordinha. Isso é um problema, gente. Os idosos todos têm um probleminha aqui
acho que é uma artrite, uma artrose que dá que escapa a comida da mão, sabe? Essa foi boa! Entendeu? Aí os cachorrinhos ficam tudo gordinhos. Ela tá bem gordinha. Ela tá pesando mesmo que os meus cachorros de porte médio pesam. Ela tá com 15 quilos quase, né? Isso pode dar problema de coluna, problema de joelho, né? E a gente tem que cuidar. Mas ainda bem, assim, a gente ficava preocupado com ela, com a Luna, né? Ela teve alguns casos com a Luna, assim, só que a Luna, cara, mesmo ela sendo a show, ainda ela era tranquila, assim, no geral. Ela não mudava muito o temperamento dela, mas ela não passava tanto, porque a minha tia tinha uma que ele era bem agressivo, assim, sei lá o que tinha, que aquele show lá. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, acho que o tipo de raça que você tem também, né? Sim. Um vira-lata, às vezes a pessoa fala, eu vou ter um vira-lata, mas o vira-lata, às vezes, ele é tanta mistura de outras raças que ele pode ter uma agressividade ali também, né? E ele tem história, às vezes, né? A gente tem que pensar que ele pode ter histórias traumáticas, que não é culpa dele, mas já apanhou, já sofreu na mão de uma senhora que tinha aparência parecida com aquela pessoa. A gente tem que cuidar um pouco com isso, entender bem quem é o indivíduo. Nós estamos chegando ao fim, a nossa gravação, mas antes de terminar, eu queria que você contasse, assim, rapidamente uma história que te marcou muito sobre a questão de adestramento. Você já contou sobre o da coleira, mas uma positiva, conta uma boa. E deixa um recado pro pessoal também aí. Tá bom. Então, sobre uma história, essa história já tem bastante tempo, mas é bem positiva, embora comece um pouco triste. Tá? Uma vez me chamaram num centro de zoonoses ali, daqui de perto, pedindo ajuda porque um cachorro estava para eutanásia, porque ele apresentava um comportamento de posse muito acentuado. Era um Rottweiler, que foi pego da rua, e ele estava na seguinte situação: se você servisse a comida para ele, ele pegava esse pote, ele levava para o fundo do canil e ele virava um monstro que ninguém podia passar perto. E aí, então, para alimentar ele, o que eles faziam? Eles colocavam a ração num outro canil, colocavam como se fosse uma jaulinha, uma gaiolinha, assim, na frente, para esse cachorro entrar e ser transportado desta forma para o outro canil, para ele se alimentar no outro canil. De tão medo que as pessoas tinham, porque era um Rottweiler. É gigante, né? Desconhecido, né? E aí, o que aconteceu? Eles me pediram ajuda sobre isso e eu pedi para eles assim, olha, o que eu falo para você? Não se consegue isso na força, né? Falei, o que vocês têm aí além de ração seca? A gente tem ração pastosa. Então, vamos lá. Quando vocês passarem na frente do canil e ele estiver comendo, vocês pegam um pouquinho da ração pastosa e põem ali. Então, eles começaram a fazer isso. Foi coisa de 1 a 2 semanas, gente. Eles me mandaram um vídeo colocando a colher no pote do cachorro. Por quê? Porque a gente disse pra ele, olha, a gente não quer tirar sua comida, a gente passa aqui e te dá mais. E aí ele falou, as pessoas não são ameaça pra minha comida, então eu tô bem. E esse cachorro aí depois eu consegui trabalhar uns comandinhos com ele foi adotado e ficou super bem. E essa história mostra o quê? Que a gente consegue perfeitamente trabalhar a posse usando reforço positivo e que a gente pode até tirar, de repente, um indivíduo de uma possibilidade de eutanásia para uma adoção. Porque, na verdade, ele viu que tinha outras possibilidades, porque até então ele só estava recebendo ração, daí ele viu que ele ia receber uma comida diferente, algo diferente. Relacionado às pessoas. Nossa, que legal, cara, que interessante. E é incrível isso, né, muito rápido a mudança dele, assim, que legal, fico feliz de ouvir essa história. Deixa um recado pro nosso público sobre todas essas questões que a gente conversou, que você acha interessante que as pessoas tenham consciência, enfim, é um recado. Pensem que os seus pets, os seus cães, os seus gatos, eles são indivíduos com emoções, com desejos, e que a gente precisa tratá-los com muito, muito amor. Às vezes eles nos irritam, às vezes dá vontade de... Mas não faça isso. A vida deles é muito curta e a gente precisa dar muito amor para eles. Que legal. Você falou isso? Às vezes dá vontade disso mesmo, né? Gente, dá, mas a gente não faz. Coitadinho. É isso que você falou, né? Como que pode? Tem uma frase que se usa muito, né? O cachorro, ele pode não ser a sua vida. Falando de cachorro, né? Gato também acho que entra nesse quesito. Mas você é a vida dele. Então, assim, né? A gente acha que... Nossa... às vezes no dia a dia a gente esquece que eles vivem pouquinho, né? A gente tem essa noção aí. Mas assim, agradeço de coração
doutora Grazi, por ter vindo aqui hoje, trazer mais conhecimento pra gente, muitas informações relevantes. Essa troca foi muito legal. Espero que venha mais vezes, né? Porque tem muitos assuntos ainda que a gente precisa conversar. E muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E bora para as redes sociais aí, pessoal. Bom, sigam a doutora, que é @terapeuta-veterinária, certo? Isso. Nas redes sociais. E também nos sigam, petcast.oficial, We Love Pets Oficial. E, é claro, se inscrevam no nosso canal, compartilha com o seu amigo, deixa um recadinho. Se você tiver alguma dúvida também, você pode estar mandando para nós, pode ser por direct, escrever no comentário, que a gente passa para a doutora Grazi, que ela também vai nos auxiliar aí respondendo. E se também você tem algum tema que você acha interessante que esteja aqui conosco, que a gente fale, deixa sugestões, vamos interagir aí, que isso é muito importante para nós. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada, telespectadores. E a gente chega ao fim de mais um podcast. E porque, afinal, esse podcast ele não é nosso, ele é de vocês. Obrigadão. Obrigada.